entendimento. Como que eu liberto uma pessoa? Como eu falei para você, eu não sei quem é o inimigo dela. Eu não tenho como ajudar uma pessoa que eu não sei com quem eu guerreio. Então, eu acredito que na área da libertação, para você ajudar pessoas, porque no mapeamento, como a gente leu esse texto, como eu estou dizendo, isso aqui é um exemplo de uma vida de uma pessoa. Aqui tem vários tronos que na oração, aí você vai ser cirúrgica para você entender. Peraí, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Então, eu não vou ficar perdendo tempo. Eu faço uma oração de 2 minutos, cancela, anula e rejeita e ponto. Eu não preciso ficar orando 15, 20, 30 minutos. Então, precisa sim conhecer um pouco, pelo menos, do básico da libertação. Não precisa, como eu falei, se aprofundar. Talvez, como eu falei, não é o chamado. Quando a gente entrou fogo, água, como eu falei, tem as hostes baixas, que é essa linha mais de candomblé, de quimbanda, que atua na geração. São espíritos geracionais, né, demônios geracionais. Talvez não é o chamado. Fica cansado de estudar, mas precisa pelo menos saber o básico. Como que cada trono está atuando. E, e tem muita gente que fala hoje, eu vejo alguns que falam de batalha espiritual e fala assim, fui atacado por um bruxo entrou aqui em casa, eu estava orando, eu fui atacado por esse trono. A pergunta é se isso já aconteceu com você e qual foi a pior guerra que você já teve, talvez de um ataque do inimigo nesse sentido. Eu tive um sonho. Eu não me lembro o contexto que eu vivia, mas eu vi no sonho bruxas de capuz preto e elas me perseguiam para me matar. E era muito terrível, que eu sentia o pânico, e eu sei que a visão, quando você sente no físico, é um arrebatamento, né? E eu via elas vindo, eu corria, entrava no carro no sonho, e por final eu via uma coruja, que eu sabia já que era o trono de Lilith, eu vi ela me olhando, ela me atacou, tentou me atacar, só que ela atacou quem dirigia o carro, e na hora que eu fui ajudar a pessoa, que eu baixei o vidro, vinha um ladrão, o próprio Satanás, com uma arma para me matar. Então eu entendi que foi um ataque coletivo ali, porque muitas vezes, como a gente vai desmascarando os satanistas, do mesmo jeito que tem gente ali que vem para somar, tem muita gente ali que está de olho no que você está fazendo, e eles estão levantando oferendas contra você, tentando te paralisar. Então eu senti um contra-ataque ali no sonho, foi muito ruim. Tem muita gente que fala também que o satanista infiltra em igrejas. Será que algum já tentou, você identificou, ou no seu ministério, ou nos seminários que você dá, alguém que é do mal, mas ele está entrando só para Só para curiar, né? curiar ou fazer alguma coisa que ele queira? Você acha que Não. já tentaram? Não, assim, eu me lembrando agora, não. Mas eu sei, como eu disse para o senhor, chega muitas pessoas ali que só tá ali só para sugar. Eu vou ver o que tem aqui, para o senhor entender. Eu não quero aprender, eu não quero ser liberta, eu quero ver o que essa menina tá passando. Porque às vezes vem uma pessoa de outra religião, como eu falei. Por a gente bater muito nessa área, candomblé, quimbanda, vamos supor que tem um povo do candomblé onde eu moro e tá incomodando eles, para o senhor entender. Então eles vão lá, assiste, como eu assisto, o satanista, como eu falei, para saber, eles também vêm aqui. O que ela tá fazendo? Então vamos lá levantar algo aqui contra a vida dela. Porque é comum isso, é uma batalha espiritual. E aí é a importância da gente saber orar, destronando, não aceitando esses influentes, né, da área satânica se levantar contra a gente. Para libertar uma pessoa que você já ajudou nesse tempo todo, de vários seminários, da igreja, você tem, depois até você falar como a sua igreja online, né? Qual foi o mais difícil? Eu acho que eu já Alguém que falei. você lembra aí? Eu já falei para o senhor, acho que eu já contei no primeiro podcast, eu dei o exemplo, né, de uma moça, hoje eu não sei como tá ela, ela é da minha cidade, mas eu não tenho contato, que ela tinha, eu falei para o senhor, 5 filhos, 3 filhos, mas ela vem de altares de aborto, a mãe também, a avó, e um filho nasce bem, com 18 anos, tudo bem, nesse outro filho ela abortou, então tem um ventre contaminado, aí ela engravida, cada pai diferente também. Nesse aqui, a menina com 15 anos é lésbica, porque já vem de um altar, um ventre, né, de morte. Aí ela engravida de novo e tira de novo. Aí depois ela tem outro filho e ela decide ter, o menino vem com autismo. Porque vem de 2 ventres, como eu falei, de derramamento de sangue. E ela chegou destruída, falando, não sei mais o que fazer, aí com muitos problemas. E ela falou, só o primeiro que não me dá trabalho.
Por quê? Porque não tinha vindo ainda dos abortos, porque os abortos vinham da mãe e da avó. Quando ela começa a gerar a mesma coisa da avó, começa a trazer esses problemas. E aí ela fez, né, graças a Deus, o seminário, como eu falei, teve uma melhora. Eu me lembro que o psiquiatra falou, tá acontecendo algo na vida do menino, tá melhorando. Só que como ela não é do meu ministério, hoje eu não sei como ela se encontra. No tempo, foi uma batalha espiritual grande, não foi só um seminário que foi aplicado, foram outros, e eu ajudei ela, só que ela não era do meu ministério. Você citou o autismo. O autismo é mental ou é espiritual? Eu vou pela palavra, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou curta e grossa, pastor. Eu acredito que tem muitos libertadores, sabe? Como terapeutas que veem, né, como uma doença da mente. Eu acredito que eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus não erra. Ele não mandaria você errado, nem eu. Vem de altares dos pais. Como a gente leu aqui agora, Deus foi tratar quem? O pai. Depois que ele libertou o menino. Tem pessoas hoje que estão passando problema dentro de casa com filho, que eu digo com autismo, e tem pessoas que a gente vai ver que é grau leve. Leve, não é aquele, né, muito avançado que você vê que ali sim é de olhar com olhar médico para o senhor entender que ali tem que tomar até uma medicação mesmo, porque a criança não consegue estar em determinado lugar, não tem, precisa de um professor do lado, tudo. Mas quando está no grau leve, eu acredito que a mãe consegue se posicionar e mudar todo um contexto. Porque muitas vezes eu vejo rebeldia e vem do pai e da mãe. O pai e a mãe não ensina de Deus, não sabe, não passa as escrituras, não é liberto, fica horas no telefone, a criança pinta e borda, como eu falei, larga a criança às vezes dentro de, a pessoa vai fazer o cabelo, você vê que a mãe está lá interagindo no telefone, a criança está derrubando o salão e não faz nada. Então não tem controle, não tem pulso com a criança. Então hoje eu vejo que Deus ele quer chegar no pai e na mãe. Depois ele vai tratar a criança. Agora, as pessoas, como eu falei, elas colocam uma muleta, um diagnóstico do homem, um rótulo. E eles gostam do que vive, porque eu não aceito ser rotulada, como eu falei para o senhor. Eu tinha um rótulo, síndrome de borderline, eu falei, rejeito. Quando eu li as escrituras, que as escamas caiu, eu falei, nunca mais, não tenho nada. A Bíblia diz que eu me tornei uma nova criatura, pastor. Então, eu concordo que eu estava com trauma, machucada, cheia de demônio. Então, eu não tinha mais semelhança de Deus. Eu tinha mais de quê? De demônio. Demônio vem para matar, roubar e destruir. Então, tem muitas pessoas que estão debaixo da genética da serpente. A genética da serpente contaminou Eva antes dela comer a fruta. É bom você explicar isso. A Eva, nós estávamos conversando, você disse que a Eva caiu antes de comer a fruta. Por quê? Isso foi muito falado quando eu trouxe, porque eles falam assim, não heresia. Ela comeu e caiu, né? Que ela ofereceu para Adão. Primeiro, você vai ver que o ser humano também está debaixo da genética de Adão até hoje. Adão tinha uma ordem, Deus falava com ele, era amigo de Deus. Não coma. No dia que você comer, você morre, não era assim que Deus falou? Ele fez o quê? Olha o coração apaixonado pela Eva. Ela falou, ele sabia, pastor. Ele não estava enganado. Uma coisa é você não saber. Ele come e ele acabou com a nossa vida, para falar bem rasgado. Começou um monte de problema para mim e para você. Maldição. As maldições. Só que ela já estava caída antes de comer. Porque quando você lê Gênesis 2, lê o texto, versículo por versículo, que a Bíblia diz assim: o Senhor Deus criou a terra, o Senhor Deus criou o ser humano, sempre é Senhor. Ele é Senhor, a soberania dele. Só que quando a serpente vai falar com Eva, no capítulo 3 de Gênesis, ela é muito clara quando ela fala assim, ó. O que Deus disse para você? Ele já diminuiu o senhorio de Deus ali. Então, quando você vai ver um pouquinho mais abaixo, Eva conversando com a serpente, ela entrou na mesma frequência. Ela não vê Deus como Senhor, ela fala Deus também. Pode olhar no texto. E aí, o espiritual já elevou aqui. Deus falou assim: ela já não me reconheceu como Senhor. Ela já entrou na frequência da fala. O problema de você estar debaixo da fala das pessoas que têm o governo da serpente. A frequência, a fala, tudo que ela ministra em você está entrando no seu espírito. E ali tem um código quando Deus fala assim: bastou falar para se contaminou, nem precisou comer. Já estava ali, pastor. Então, são códigos que eu digo, os espirituais, que Deus vai dando para quem busca muito, para quem entende mais o espiritual. E, consequentemente, ali você vai começando a entender a sua vida hoje. Será que eu estou debaixo do governo da serpente? Será que essas vozes que está falando estão vindo do trono? Será que eu estou realmente cumprindo o que a palavra diz ou eu estou brincando com a palavra? Ou até aqui para mim é bom e ali não é, como eu falei?
Até hoje, chega pessoas para mim que falam, a rifa para mim não faz sentido, não tá escrito droga, não tá escrito tatuagem, tem um monte de coisa que não tá escrito. Mas para mim alimentar meu ego, eu quero fazer rifa. A rifa é legal, eu vou ajudar. Não tem o caráter de Cristo, oferta, dá lá o dinheiro, sai fora de rifa. Rifa vai afundar você, vai entrar em mamon. É outro trono que a gente não falou. Mamon, ele prende sua finança. Quando você está aprisionada, carro quebra, tudo dentro da casa quebra, arruma um emprego, não fica. Você vai ver que você vai olhar para sua conta bancária, você luta, 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 não sai daquilo. Você não consegue ver prosperidade financeira, porque você já abriu legalidade quando você assinou uma rifa, quando você comeu numa cantina da igreja, que ali não é para comer, o povo vai tudo para encher a barriga dentro da igreja, em vez de estar estudando aqui o maná do céu. Então eles vão com o intuito para outra coisa. Fofoca. Vai lá fofocar. E esqueceu daqui, ó, da prioridade. Eu vou me encher da palavra, eu vou voltar cheio do Espírito Santo, eu vou jejuar e aqui eu vou receber códigos espirituais. E aí depois você olha para sua vida e está toda aprisionada e não sabe o porquê que foi, porque não podia ter aberto a legalidade. Então, em ouvir já fica contaminado, só em ouvir. Só em ouvir. E aproveitando de ouvir, eu queria saber a sua opinião. O crente pode ouvir música do mundo? Que alguns falam assim, eu vi um pastor falar assim, não tem nada a ver, o que importa é a letra, tudo é ritmo. Um pastor até muito famoso, não sei se você viu isso, ele falando, que criou até uma polêmica. O que você acha? Como é que fala? Mistura, né? Quando a Bíblia diz nova criatura, né? Você era criatura, você servia a Satanás, para você entender. Então, tudo que é de Satanás está no mundo. Esse negócio de funk gospel, pagode gospel, querido, sua alma governando seu espírito. Aonde, pastor, que Deus está nisso? Você vai ver nos terreiros de candomblé, de quimbanda, o batuque. Eles começam no batuque e ali desperta algo para os demônios descer. O senhor vai ver as batidas do funk, incita o quê? Sexualidade. O senhor vai ver, começa a escutar uma frequência do funk, as mulheres começam a ficar o quê? Mais sensuais, mais ousadas. Só que aí eu levo isso aqui que eu gosto, que ainda governa Lilith, meu espírito, e coloco aqui um funk gospel. Eu vou falar de Jesus. Isso aqui, querida, é sua alma. Você não é liberta. Você é convencida que você é liberta. Você não é cristã. E ele ouvir diretamente a música. Isso aí você falou da transformação. Ele ouviu um cantor, vamos falar um cantor aí famoso, Zezé de Camargo, esses cantores sertanejo ou funk que são do mundo. Você acha que influencia pro mal? Sim, é a voz da serpente. Com Jesus, com Deus não tem meio termo. Ele vai vomitar o morno. Se você ainda está nesse meio termo, a balança está desequilibrada. Novelas, filmes. Novela, o demônio precisa entrar por algum lugar. Ó, a janela, ele é espírito. Bastou acessar. Como eu digo, até uma pornografia que você passou sem querer ali na madrugada, mas o espírito gostou, para o senhor entender. Ai, minha alma gostou, pronto. É a porta certa para ele começar a atuar. Porque o demônio, ele estuda a gente. Ele vê o gesto, o olhar, como eu falei. O olhar de um homem para uma mulher, ele já identificou. Aí começam os dardos inflamados, para o senhor entender. Até ele cair. Ele vai apresentando pratos, porque ele já sabe a sua deficiência. O seu espinho na carne, o meu espinho na carne. Então ele vai fazendo o quê? Eu vou cercar ele aqui, uma hora ele cai. Então, o porquê que hoje, eu vou falar de mim, eu não abro essas brechas. Eu prefiro, pastor, estar nessa redoma dos anjos de Jesus Cristo. Eu não gosto de ver, eu não assisto novela. Eu vou ser sincera, se meu marido estiver assistindo do lado, pastor, eu não saio, porque eu tenho educação, para o senhor entender. Eu tô ali pelo meu esposo, então eu não saio. Agora, eu, Thalita, ligar uma TV para estar assistindo algo que não me edifica, nem jornal eu vejo. Só passa tragédia, aquilo só vai me deixar, sabe o quê? Pecando. O senhor vai ver as tragédias, vai ficando o quê? Comovido, não é? Imagina um estuprador que matou não sei quantas pessoas. Você é carne, você começa, ó, pecar, vai pro inferno. E Deus está falando, sai do lugar de juiz, que esse lugar é meu. Você está na cadeira errada. Por isso que eu não deixo. Eu blindo a minha mente hoje, pastor. O tempo que eu tenho, o senhor vai me ver estudando os demônios. E a Bíblia também. Você vê que eu trouxe Bíblia, né? Eu tô brincando. O pessoal não pega no seu pé. Eu acho que eu vi ele falando nos comentários. Ela fala que no último, não sei se foi o primeiro ou o segundo, né? Que esse aqui é o terceiro, voltando a repetir, que você falou que estuda os demônios, né? Não lembro se foi o primeiro, um monte de gente criticando. Ela estuda demônio, é por isso, coisa e tal. Você viu esses comentários? Sim.
Eles falaram assim: ah, ela é cheia de demônio, ela por isso. Aí fala assim: Jesus já veio, não tem nada disso, né? E no primeiro podcast, como eu falei assim, eu fiquei até com medo da repercussão, né? Mas Deus foi trabalhando em mim, ele falando assim: filha, o que eu te chamei, eu não chamei o outro. Cada um na sua vertente, como a gente estava conversando. O Senhor é muito chamado nas curas, né? É o chamado do Senhor. O meu é outro. Então eu não posso tentar, para o Senhor entender, roubar o seu chamado. Ai, mas o pastorário está se dando bem na cura, eu quero também. Não, Deus não trabalha assim. Por isso que cada um na sua vertente, cada um fazendo o que Deus chamou e tudo vai fluindo bem. Então, hoje em dia, eu vou para o Senhor. Não levo meu coração, passo horas, horas estudando o demônio. É o que alimenta meu espírito hoje, porque eu preciso entender deles para poder vir aqui te trazer uma comida mais sólida, para poder esmiuçar um texto. E tá tudo bem. Hoje não, já não Não, me não. afeta. Quando você falou isso de chamado, cada um no seu chamado, veio uma imagem na minha mente que serve como ilustração. Eu fui num pesque pague, né? Que é lugar pesqueiro, né? E aí você tá pescando num lugar e aí tinha outro pescando em outro e ele pegando peixe. Ele pegando peixe. E eu falei, eu vou lá. Eu vou lá pegar. E eu fui lá. Ele tava só. Quando ele saiu do lugar, eu falei, eu vou lá. E continuou do mesmo E jeito. não Você não pegou pescou nada. nada. Tentando pescar no aquário do No aquário vizinho. dos outros. Cada um tem ficado no canto onde foi Sim, chamado. e Deus vai aumentando. Não é cada um no seu Foi chamado, chamado e ele vai alargando o odre. vai crescendo. Vai Sim. crescendo. Como eu falei, não adianta eu querer o que é do Senhor. Ele E vai ver como inveja. é verdade. E se você não foi se o propósito não é esse, não vai fluir. Sim. E até aproveitando sobre chamado, eu vejo muita gente, como o pessoal entra em contato por causa do canal, no WhatsApp, direct do Instagram, é, e eles falam para mim, e eu acho um pouco estranho, porque quando eu vou analisar ele, não tem ministério nenhum. É claro que pode ser um crente novo convertido ter essas guerras. Não estou falando que analisando pelo tempo, se é 6 meses, um ano. Eu sei que Deus pode levantar a pessoa em um dia, se ele quiser. Sim. Mas eu fico preocupado que a maioria, muita gente fala, eu tô guerreando com o trono tal, eu tô guerreando com o trono tal, tô enfrentando uma guerra com esse trono. E eu olho assim, mas por que ele tá enfrentando essas guerras? Só se ele tem lá na frente um ministério desse, mas às vezes, será que é uma ilusão da mente dele? Ou ele tá enfrentando mais, e dele ou dela, né? Uhum. Ou realmente ele tá passando por isso? Ah, tô enfrentando o trono de elite, o trono não sei de quem, trono não sei de quem. Não sei se chega a gente falando isso para Uhum. você. Depois que eu ensino, eles têm o costume de chegar falando, sim. Qual é o seu pensamento disso? Realmente eles estão passando por essas Sim. guerras? Sim, estão e vou um pouco além. Deus ele não tem tempo para levantar você e nem a mim. Isso é o homem que estipula, né? Deus ele pode hoje, através desse podcast, ter libertado uma alma que está ouvindo e levantar amanhã o ministério. Porque quando Jesus fala com o gadareno, foi uma ministração. É um homem possuído, legião. E Jesus fala o quê? Tá curado, tá liberto. Vai lá agora e ministra a sua família. Ele não manda ele caminhar, ele vai lá, vai na sua família primeiro, vai falar as maravilhas que eu fiz. Com a mulher do poço também, que tinha 5 maridos. Ele falou o quê? Vai lá agora, né? Ela começou a ser a maior missionária. Então, eu acredito que hoje, no meu ponto de vista, eu aprendi de sexualidade hoje. Você tem a chave para mudar a sua vida quando você muda a sua conduta. Tem pessoas que precisam de papel para você entender. Ah, eu preciso de um diploma. Não é assim? Ah, eu fui liberto, eu tenho um diploma da escola tal que eu fui liberto, que ele esquece diploma. Ali é um conhecimento. Quem te liberta é Cristo. Se naquele dia, pastor, o seu espírito ativou o DNA de Deus e você realmente mudou, você foi liberta. Então eu não posso limitar o ser humano. Ah, você não pode começar um ministério porque não, querido, isso aí é você que está limitando o homem. Olhar humano. Deus ele não vê dessa forma. Eu acredito que Deus pode levantar o seu ministério e romper muito mais que uma pessoa que está 50 anos ali com o ministério que não rompeu. E qual seria o passo para aquele que quer ser um libertador ou libertadora? Alguém está ouvindo aqui, você falar, eu me identifiquei, eu sinto que esse é o meu chamado. O que ele precisa fazer? Sim. Lembrando, né? Você pode se tornar um libertador porque você tem palavra. E a Bíblia me dá parâmetro que os discípulos eram libertadores, né? Eles ministravam a palavra, faziam curas, isso é libertação. Então, todos nós temos chamado para a libertação, porque o ministério de Jesus ele é pautado na libertação. Ele vem o tempo todo confrontando o sistema, trazendo libertação. Então, nós já somos libertadores. Só precisa ativar isso no seu espírito.
uns foram chamados, como eu expliquei, para uma área mais aprofundada e outros não. Então, aí é Deus e você. Eu não posso dizer o seu chamado porque é um particular que Deus tem com você. Como eu falei para o senhor, se hoje alguém virasse para mim, eu sem identidade, falasse assim, ó, você foi chamada para ministrar criança na igreja, eu ia sair do ministério. Eu não tenho nem paciência. Eu falo para o senhor, eu não tenho paciência. Cada um tem um chamado. Então, eu não ia conseguir ministrar 10, 15 crianças, que meu chamado é o quê? Bater em demônio. Então, se eu ver que tem um caminho diferente, isso eu precisei encontrar sozinha com Deus. Então, libertador você vai ser. A única coisa que você precisa entender, você precisa ler as escrituras, entender as escrituras e se especializar, que é o conhecimento que está faltando. Se você não sabe algo, vai estudar, vai procurar. Eu não estou dizendo para vir comigo. Tem muitos libertadores, muitas escolas que o senhor sabe que tem fundamento, que tem comida sólida, só que você olhe com os olhares espirituais. Está pautado na palavra? Então eu vou ficar aqui. Fugiu da palavra, o Espírito Santo vai testificar. E aí o senhor não fique, nem as pessoas fiquem, mas não deixa de estudar. Osés diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então tem gente sofrendo porque não tem conhecimento. E libertadores que estão adormecidos porque falta isso. O DNA ser ativado. Até aproveita, fala como está funcionando os seus seminários, né? E sua igreja, como funciona, aquele que quiser fazer parte da igreja, mas você tem vários seminários, se eu não lembro naquela época que você veio, se era por semana ou tá gravado. Explica aí como funciona os seus seminários e a igreja. Sim, a igreja hoje é 100% online, nós temos nossa célula toda quarta-feira, temos nosso grupo no Telegram, né, que é o nosso ministério, temos 2 grupos do WhatsApp que já são os membros, né, que são separados ali, porque nós temos o grupo para visitantes, para o senhor entender, e tiramos dúvida, mas tem o grupo do ministério que é separado, as obreiras ajudam, a gente entra com mais intensidade nessa área da libertação, não pego causa de ninguém, já estou avisando, porque o que acontece, pastor? A pessoa tem pastor, tem um líder e vem jogar o problema em cima de mim. Eu não tenho que resolver o seu problema. Cada um que limpa a sua Mas bagunça. como assim? Ele quer ser membro da sua igreja? Não, ele quer que eu resolva o problema dele de libertação e continue com o pastor dele. Ah, Isso eu não faço. você não faz. Não, porque no começo eu não entendia de mundo espiritual, de hierarquia. Hoje eu entendo. Se o Você anjo da pegava igreja antes? pegava batalhas que vinham contra-ataque em mim. E o anjo da igreja está confortável. Quem tem que ministrar a ovelha é o anjo. Você não está com problema? O pastor não tem que cuidar? O que ele tem que fazer? Ajudar. E muitos pastores estão confortáveis recebendo dízimo, oferta, mas a ovelha está aprisionada. Aí o que eles fazem? Achou uma luz no fim do túnel, para o senhor entender. Mas se eles te falam assim, pastora, alguns já falam isso, meu pastor não entende sobre libertação, me ajuda. Você faz o quê? O que você está fazendo lá? Eu não tenho meio termo. O que você está fazendo na igreja que a igreja, no mínimo, precisa saber de libertação? O ministério de Jesus é pautado na libertação. O que você está fazendo sentada há anos aprisionada? Aí você vem na outro ministério, porque ali tem algo. O que eu quero dizer, eu vou te passar o conhecimento, como eu passo para todo mundo. Pastor, como eu vi no podcast, abri aqui. Só que eu não vou pegar a causa para o senhor entender. A causa, não. Ah, arruma aqui minha bagunça. Não, paga uma faxineira. Tua casa está bagunçada, não paga uma faxineira? Então é assim. Então hoje eu entendi que eu preciso te ensinar para você mesma fazer essa limpeza. E se você identificar que na sua igreja não tem, talvez você está lá por conformidade. Porque é confortável, porque eu gosto da irmã, porque é isso, porque é aquilo. E Deus ele quer te colocar num lugar mais próximo da palavra, um lugar mais próximo da libertação, para você romper, para você ter um testemunho. Você está há anos e não tem testemunho? Está só vendo o outro ali de testemunho e você está gerando o quê no mundo espiritual? E aí não gera nada. Então, hoje, como eu disse, meu ministério é online, nós ajudamos pessoas, mas eu não pego a sua guerra. Tem muitas pessoas que já estão comigo, aprendeu, rompeu, levou para os ministérios, mas eu digo assim, a causa dela é dela. Eu não vou entrar nessa causa, eu vou te dar um caminho para o senhor entender. Olha, pastor Ares, então é isso e isso que o senhor precisa guerrear. Agora o senhor também se levanta em oração e vai orar. E ali, os seminários, como eu falei, são ferramentas de aceleramento. Antigamente, tinha menos pessoas, eu conseguia dar 1 por semana. Agora eu estou dando 1 por mês, porque é muita gente, e aí eu prefiro ter esse tempo para ajudar também quem chega ali com dúvidas depois, sabe, pastor? Agenda, e aí os seminários é 1 por mês. Tem um básico de libertação, como eu falei, que são os 5. Restauração sexual, que é trono de Lilith, Mamon, trono do dinheiro, vem agora os espíritos de loucura que eu vou dar, que é a área de Belial, vamos entrar nessa parte da mente, batalha espiritual
E tem mais um que eu esqueci agora, mas depois eu me lembro. Então, são mais ou menos 5 que é o básico, para o senhor entender. Um por mês desse. Geralmente eu tô dando um por mês. E tô voltando um pouco agora, porque como eu dou ao vivo, chega muita gente. Conforme eu venho gravar com o senhor, gravo em outros lugares, vai chegando gente nova. E quem chegou ainda não fez cura interior. Só que cura interior eu apliquei faz tempo, se eu entender. E eles estão esperando. Então eu estou intercalando. Até chegar no demonologia, que já estão comigo, eles vão fazendo um por um, aí eu volto, intercalo para o senhor entender. Tem que voltar para eles. É como se fosse uma escola, vai todo mundo na mesma frequência. Que não grava tudo. Não tenho autorização de Deus. Ah, Seria já mais vi essa ideia. fácil. Seria mais fácil estar gravado e Sim, falar assim, toque, assista. ia ser menos cansativo. Como muitas pessoas chamam a obreira, pastora, me manda gravado, eu vou pagar o dinheiro mesmo. Eu falo, não, não tenho autorização de Deus. Porque cada vez que eu venho aqui, para você entender, cada vez que eu dou um seminário, eu tenho um código diferente. Então, É diferente. cada É, vez que eu ministro, Deus dá algo. mesmo cura interior, algo que você vai falar, mas sempre tem uma revelação nova. Sim, igual agora, eu estudei alguns livros que falam da demonologia e psiquiatria. Eu já tenho algo para passar além do que eu já tinha passado. Então Deus fala assim: eu não quero você estacionada só naquilo, eu quero uma constância e evolução, Thalita. E eu já falei, Senhor, é mais cansativo. É muito cansativo, pastor. Toda vez que você ministrar a mesma coisa, Deus falou assim: eu contigo é isso. Então eu fico com a voz que vem do céu. Porque se eu for ouvir a voz do homem, grava, vende mais fácil. Deus falou: eu não te chamei para Mais gravação. fácil. Então eu sou muito certinha assim com o que Deus fala, sabe, pastor? E eu vou nessa linha até o dia que Deus fala assim, agora talvez eu não tenha tempo, eu não sei o que Deus está preparando, agora vai ficar gravado. Sim. E qual o seminário desse? Você falou demologia. Esse daí a pessoa que quiser entrar, vamos dizer, no mês que vem é a demologia. A pessoa pode fazer, mesmo que não tenha feito nenhum outro. Eu explico que não é o certo, né? Porque, como eu falei, na demonologia a gente vai falar de tronos, como eu falei, vai entrar mais a fundo, aí entra nas patentes baixas, mas vai entrar nos anjos caídos. Aí vai entrar em duques, em príncipes, e aí vai entrar em legião, algum. Porque eu quero trazer na demonologia, coisa que eu tenho a mais agora que eu falei para o senhor. Quando falo o nome, ele está associado a uma doença. Então ali Depois eu você. fiquei interessado nisso. Quando fala de doença, que eu quero falar, aprender da área de cura, já fiquei interessado. O senhor vai ver que é muito preciso, porque está escrito o nome, aí tem a Você hierarquia. tem esse livro aí? Eu quero comprar. Eu quase trouxe para o senhor ver, tu acredita? Ah, é? Quase Olha, trouxe. eu acho que era Deus falando, leva. Ia comer trazendo o carro, né? Que eu vinha na estrada. É um livro pesado. Mas vou mostrar para o senhor. Ele tem um nome, aí tem a enfermidade e a legião está embaixo. Aí quando o senhor vai orar, vamos supor, o senhor vai lá, a pessoa, pastor, já fiz de tudo. Isso aqui eu tô falando que eles não é. Para você entender, tem um mapeamento. Tem pessoas que o senhor vai no médico e o próprio médico diagnosticou. Um exemplo, você tem diabetes, mas por quê? Porque comeu muito doce, um exemplo. Então não é demônio. Foi o senhor que comeu muito doce, eu. Mas quando eu tô falando que nem a gente falou aqui, secando, caramba, já procurei, não achou. Pronto. O senhor vai Já ser rápido. identifica. Pronto, então aqui eu estou destronando nome tal, que são nomes difíceis, nem eu sei falar, nome tal, e eu estou destronando, vamos supor, 72 legiões que está debaixo dele agora, governo tal, 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 trono tal. Ponto, cirúrgica. Acabou. O senhor foi na raiz. Agora, quantas pessoas que eu falei para o senhor que não tem isso? Só está orando, só está orando. Mas a raiz está lá, ó. O demônio não sai enquanto ele não é desmascarado. Ele fica ali escondido. É igual esconde-esconde. Tá eu e o senhor escondido e a Janaína. Aí eu tô procurando o senhor. Achei. O que que a gente fala? 1, 2, 3, pastor Ariston. Aí o senhor sai pra fora. A Janaína tá lá. Tô parafraseando. Escondido. O demônio tá escondido. Você não desmascarou ele. Ele fala assim: você nem me achou. Vou ficar aqui uma década. Então, hoje eu entendo que é essa profundidade que eu quero acessar, ainda mais um pouco, que eu quero, falei, Senhor, eu quero chegar no nível, pastor, que onde eu chegar, estronda para o senhor entender, de falar assim, meu Já. Deus. Tinha uma pastora. Eu não conheci ela pessoalmente, mas tinha uma unção muito forte de libertação, que ela chegava na igreja, caía a Sim, pessoa, e alguns já começavam a vomitar, e era algo impressionante que ela nem. Ela, não chega, ela é caminhando pro púlpito. é Caminhando muito forte, não é é? forte. Essa unção eu quero sugar. Essa daí eu quero sugar. É forte.
E eu queria, igual muita gente, principalmente quando vem Libertadores aqui, e tem o nosso amigo pastor Paulo Antero, um amigo, né? Ele já veio várias vezes aqui, você. Aí um monte de gente fica. Eu vou falar quase me perturbando, não passa o contato, é a salvação, eles vão resolver meu problema. E eles realmente acreditam que vocês Sim, é a luz, é vocês. Então, com certeza, chega a pessoa nessa expectativa. É a pastora Thalita vai resolver todos os meus problemas sim. espirituais. Quando chega as pessoas desse jeito, é você, pastora Thalita, minha última esperança. O que você fala para ela? Idolatria. Não atendo. Eu não atendo. Tem pessoas que eu olhei no meu telefone, pastor, e eu já tinha me chamado no Instagram, e eu falei assim: olha, entra no grupo do ministério, eu vou pedir para uma obreira já começar a te auxiliar, para você entender. Ia chegar até mim, mas para ela dar um caminho, fazer um mapeamento, Acelerar. acelerar. Não é só com a pastora, tem que ser ela. Então, desmereceu a obreira, que está na mesma unção, está debaixo do mesmo conhecimento, e eu falei assim: bloqueei. Não vai ser liberta. Já tem um trono que é a idolatria. A gente não liberta ninguém, porque quem liberta é Jesus Cristo. Nós somos um canal. E como eu falei, tem pessoas que estão aprisionadas em pessoas, em papel, como eu falei, um título. Isso aqui não vai te libertar. Você tem que entender que nós só somos uma ferramenta. E se naquele momento Deus quer usar a obreira, pastor, e se Deus fizer o sobrenatural através daquela obreira, então a gente está desmerecendo o outro, como eu falei, só fulano que é bom? Não, todo mundo tem capacidade, todo mundo tem um chamado. Deus, ele não quer usar só uma pessoa. Ele quer usar todas as pessoas que estão disponíveis para ele. Então tem pessoas que hoje faz isso como a gente está falando, vai desmerecendo. Essa não, aquela serve, aquela não. Não, queridos, todo mundo tem algo para acrescentar. E o meu ministério tem algo como o do pastor Aristo tem, como outros ministérios. A gente não está aqui para diminuir ninguém, mas para elevar você no nível espiritual. E também, pastor, até uma chave disso. Tem pessoas que já foi em um libertador, foi em outro, Sim, foi em outro, foi em outro. Ele fala, não, não é esse, é aquele. É um sinal que talvez você não está fazendo aquilo que os libertadores te falaram. sim. Porque as pessoas, eu falei da área de libertação, eu não quero nem mexer com isso. Eu Uhum. tenho um treinamento de libertação que é 10 aulas. Fiz bem baratinho, R$ 77. Até entra aí na descrição, adquire ele se você quiser. 10 aulinhas. Mas eu não queria me aprofundar porque as pessoas não querem fazer nada. Vamos dizer, eles não querem orar. Uhum. Pelo menos alguns que eu, não é todos, né? Sim. Não querem jejuar, não quer ler a Bíblia, não quer fazer nada. É um passe de mágica que ele quer receber. E eu falo, não é dessa maneira, na Sim. minha visão. Não vai existir isso. As pessoas, elas querem que você, como é que fala, arruma a bagunça dela. E no final, sabe o que vai acontecer? Vai tirar a glória de Deus. Vai colocar na Thalita, vai colocar no pastor Ariston. É isso que eu incentivo eles, queridos, não tira a glória de Deus. Quando você olha para o ser humano, pastor, e você projeta nele que ele é a sua salvação, que ele vai te libertar, Deus já ficou triste. Ele olhou e falou assim, querido, você tirou a glória que é minha e colocou na pastora Thalita. Nós somos só um canal. Eu posso cair hoje, o senhor pode cair amanhã, está repreendido em nome de Jesus, mas nós somos seres humanos. E se a pessoa está muito agarrada em mim e no Senhor, e cair também. Não tem estrutura que é Cristo. Então, hoje eu entendo que quando você projeta muito algo em mim, eu vejo como idolatria e como você está tirando a glória de Deus. E ele não divide com ninguém. Qual é a expectativa da pastora Thalita para o futuro? Ministério de Libertação para o mundo, para a Europa, Estados Unidos, África, Ásia. Qual é? Você tem alguns sonhos que pode revelar, projetos que já está no Sim. coração? Deus me surpreendeu, né? Eu tava falando pro Senhor, Deus me surpreendeu, não estava esperando, né? Ao meu coração, estava projetando fazer uma conferência na minha cidade, para você entender, lá na minha cidade, mas Deus me surpreendeu com pessoas de outros países que acredito que vieram daqui do podcast do Senhor, que abriu as portas, como eu falei. A gente tem que dar de César o que é de César, e eu sei o peso que o Senhor trouxe na minha vida, isso não é idolatria, é reconhecimento. Amém. E trouxe pessoas de outros países e agora, para a honra e glória do Senhor, Deus está preparando da gente ir até Califórnia, agora em janeiro, se tudo der certo, fazer uma ministração e lá vai ser o começo de grandes coisas que Deus vai fazer. Aleluia. Agora vai enfrentar demônios de outros países. Que é Agora é dif- inglês. Agora é inglês. Manifestar em inglês, falando em inglês. E que Deus levante cada vez mais, pastora Thalita, você aí, porque é um ministério necessário de libertação.
Não é por acaso que tem muita gente cativo. Quando eu me converti, faz 32 anos, né? Mas eu nasci num lar cristão, me desviei, fui para o mundo das drogas, me converti, mas convertido tem 32 anos. Era diferente há 32 anos atrás. O grau das trevas, Sim. o grau do pecado, de tudo que nós estamos vendo. A internet acelerou muitas coisas boas e ruins. Então, muita gente cativo de uma forma impressionante. Você fica assustado com as histórias Uhum. e do cativeiro das pessoas. Então, é necessário ministérios como o seu que cresça mais e Em mais. nome de Jesus. Pastora Thalita, qual a oração que teve no primeiro, eu não lembro o segundo como se teve, mas no primeiro você ensinou uma oração, você fez uma oração, eu queria que você dá uma dica sobre a oração e ore aí para pessoas que estão assistindo, como você ora ali na sua igreja, Sim. para a pessoa ser liberto, ore aí para os tronos caírem, Destronar eles, né? destronar os tronos. E vou dizer algo também, como eu ensino, né? Nós temos um corpo, uma alma, mas nós somos um espírito. E nós precisamos aprender a orar, pastor, em espírito. E quando se ora em espírito é porque você já saiu do cativeiro da escravidão. Porque quem ora na carne é escravo. Ele pede. Eu não peço, eu decreto. Porque eu estou debaixo do governo de Cristo, eu entendo que eu sou filha, eu sou preciosa para Deus, então eu tenho o quê? Herança do céu. E quando eu entro nas cortes celestiais, eu tenho certeza que ele já movimentou. Então esse DNA que eu disse para o Senhor foi trabalhado, ele foi ativado em mim. Porque antigamente eu orava, Senhor, me dá isso, Senhor, eu te peço Então isso. vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você quer um celular novo para gravar suas lives, tá? Pegar um exemplo de celular. Você não fala assim, Senhor, me dá um celular. Como é que você fala? Vou dar um exemplo daqui, ó. Senhor, manda o anjo lá buscar meu celular, já está decretado. E chegou na minha mão. Senhor, Acabei manda de o trocar. anjo. Porque nós temos que dar ordem ao nosso anjo. Ele está disponível, só que você precisa ensinar o anjo. Então, assim, eu dou exemplo, estou Você brincando fala que o assim, senhor falou do celular. mas você falou pro anjo trazer. Senhor, porque o que aconteceu? Eu pedi no Yom Kippur. Aí eu falei, Senhor, acelera que agora eu quero o melhor. E sempre eu peço o melhor. Não vou pedir coisa pequena para Deus, porque Ele é o dono de Se tudo. for pra pedir, Não. Então eu falei, Senhor, eu já decretei no mundo espiritual. Já tem algo preparado para mim. Anjo, traz meu celular agora em nome de Jesus. Mas para ele trazer, Deus falou o quê? Eu te dou uma oportunidade, posicionamento. Vai trabalhar que eu vou te dar. Não vem de graça. Então as pessoas também têm que entender isso, né? Ah, anjo, traz lá, mas tu tá sentada dormindo? Não. Você trabalha e Deus abre as portas. Então eu ativei isso e eu peço, mas eu entendi que eu não sou escrava. Eu decreto. Aí desce mais rápido. O lençol tem que se rasgar. O lençol tá fino. Só que tem pessoas que ele não rasga. Por quê? Porque não aprendeu que não é escravo. Não, ainda não é filha. Filha tem herança. Eu tenho herança do céu, pastor. Eu tenho a chave. Nós temos a chave, a igreja. você falando isso, veio uma revelação aqui, que Ô, o glória. filho velho, quando da parábola do filho pródigo, e aí ele falou assim, ó, nunca você fez uma festa pra mim, ele nunca me deu um carneiro. Aí o pai fala assim, tudo que é meu é seu. Sim. Era ele como filho era lá pegar, não precisava nem pedir pro pai. Sim. Que ele falou Tinha tudo herança tinha já ali. herança. Mas não acessou e você vê que ele estava tão corrompido que ele não se alegra, ele nem chama o irmão de irmão. Você vê que ele não vai falar com o pai. Quando o irmão tá vindo, ele vai falar com o servo. Ó a mentalidade de escravo. Não vai no pai. Muitos estão assim hoje. Não tem acesso no pai porque é escravo. Fica o tempo todo pedindo. Quem pede, queridos, ó, tá na frequência baixa. Isso aí eu aprendi em muitos seminários que eu fiz, inclusive com outras pessoas dentro da libertação, mas que tem uma outra visão de prosperidade, para você entender. Então eu busquei o que era bom, o que não era eu não filtrei, que eu sou assim. E eu acredito que muitas pessoas são assim. O senhor também filtra o que é bom, o que não é eu não toco, sabe, pastor? Cada um vai ficar com o que Deus tem. E eu ativei isso em mim. Eu falei, não, eu quero esse governo aí. Esse governo é meu. Amém. Então, decreta aí Em nome de os Jesus. tronos, orando aí para o pessoal que está assistindo, que Deus possa estar abençoando você. Se você assistiu até aqui e não deu like, por quê? O joinha ajuda o próprio YouTube a mandar para mais pessoas. E também deixa um comentário aí, qual o trono na sua vida que precisa ser destruído ou que foi destruído. Talvez você tenha experiência, eu destruí o trono tal, aconteceu isso, ou uma experiência de libertação, fui liberta. Você assistiu o primeiro programa? Escreve aí o que aconteceu.
que muita gente foi abençoada no primeiro programa. Pastora, fica à vontade de fazer a oração. Mas antes de você orar, fala seu Instagram e o canal do YouTube. Olha como Deus fez e como Deus está acelerando. No primeiro programa que ela veio, ela não tinha canal. Sim. E um monte de gente fala para ela fazer um canal. No segundo, acho que ela falou, vou fazer o canal. Pô, eu não sabia fazer, né? Nem sabia fazer, pediu ajuda. E agora o canal crescendo mais de 10 mil. Tem 17 mil. pela glória do 17 Senhor. mil em 3 meses. Que benção, pastor. Louvado seja Deus. Meu Instagram é Pastora Thalita Lemos Oficial. O YouTube também tá Ministério Pastora Thalita Lemos. E tenho certeza que se você entrar nas redes sociais, tem muito conteúdo que quando você começar a estudar, você já vai ser edificado. Nem todo mundo teve o prazer de fazer o seminário, mas com os vídeos, pastor, já consegue ter um entendimento do que é o mundo espiritual. É verdade. Tem um vídeo de 1 hora lá, muito bom. Nós passamos bastante conteúdo ali. Vamos orar? Vamos orar, querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai. Nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Pai, à brecha do mundo espiritual, nas cortes celestiais, Pai. Me apresento como ministra de cura e libertação, como pastora, Pai, delegada pelo céu e não pela terra. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir agora, Pai, que o Senhor coloque anjos, arcanjos, Pai, para guerrear contra principados, potestades, governadores das trevas e os tronos da maldade. Senhor, em nome de Jesus, coloca sobre as nossas vidas capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do evangelho da paz. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir agora, Pai, que o Senhor comece a acelerar, Pai, nas cortes celestiais, trazendo rupturas, Pai, para a vida dos teus filhos, Pai. Senhor, aonde a tua palavra ecoar, Pai, que haja libertação, que haja movimentação no mundo espiritual. Eu lanço decretos nas cortes celestiais que altares serão levantados em determinadas regiões. Nós vamos louvar, engrandecer o teu nome. Senhor, cada testemunho que será gerado através desse podcast, Pai, vai ser um altar que nós estamos levantando no mundo espiritual. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora que o Senhor comece a destronar todo o trono que foi falado aqui, Pai. Eu cancelo, eu anulo e rejeito o altar de Lilith, Pai. Eu destrono o altar de Befegó. Eu destrono, Pai, Lúcifer, Leviatã, Belial, Belfegó, Belzebu, Pai, Bafomé, Jezabel. Eu destrono todas as patentes de hierarquias baixas. Eu cancelo, eu anulo e rejeito. Eu peço que o anjo coloque com intensidade a espada flamejante no mundo espiritual, aonde tiver um satanista, um macumbeiro, um mago das trevas se levantando contra o povo de Deus, que ele passe a espada agora e destrone, Pai, todas as oferendas, todas as obras de magia negra, todos os ogdares dentro das encruzilhadas, Pai, dentro das cachoeiras. Eu cancelo, eu anulo e rejeito agora no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Eu recolho toda a palavra que foi lançada contra a minha casa, contra meu ministério, contra a minha família, contra as minhas líderes, Pai. Eu recolho toda a palavra que foi lançada contra esse podcast, pessoas que se levantam contra a obra de Deus. Eu cancelo, eu anulo e rejeito agora no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Eu entrono Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Eu declaro que aqui tem o governo do Espírito Santo. Eu declaro que as bênçãos já estão liberadas. As bolas de fogo começam a descer com mais intensidade. Eu declaro que o lençol de ouro vai ser rasgado, que as carruagens de fogo começam a se movimentar. As cortes celestiais já estão preparadas porque nós geramos no Espírito e nós precisamos trazer para a terra. Senhor, em nome de Jesus, nós temos mentalidade de filha, de princesa, de herança espiritual, e eu lanço decretos nas cortes celestiais que esse podcast vai alcançar milhões e milhões. Aqui é o começo, Senhor, porque o Senhor tem um projeto. Eu declaro sobre a vida do pastor Ariston que grandes coisas começam a acontecer a partir do dia de hoje. Eu declaro que essa unção de prosperidade vai alcançar 70 vezes mais a vida dele. Eu declaro que o projeto que o Senhor tem na vida dele vai ser imenso, grandioso. Eu declaro que ele vai pisar, Pai, em países onde jamais nossa mente humana chegou, Pai, aonde a nossa mente não tem capacidade de imaginar, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor vai levar ele aonde ele precisa estar, onde a palavra vai ser alcançada e revelada. Senhor, em nome de Jesus, eu quebro toda idolatria contra a minha vida. Eu declaro que eu sou um canal de bênção. O pastor é um canal de bênção. Nós entregamos toda a glória a quem é digno, que é o nosso único e suficiente Salvador. Senhor Jesus
Cristo, nós estamos aqui fazendo memória de tudo que o Senhor fez naquela cruz. Senhor, ativa o DNA espiritual do teu povo, cancela as vozes da serpente, cancela, Pai, todas as vozes do mundo que está nos oprimindo, nos colocando em cativeiro, quebra, Pai, as fortalezas espirituais, destrona, Pai, todo altar que está aprisionando teu filho, todo espírito de loucura, eu cancelo, eu anulo e rejeito. Eu declaro que você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Eu declaro que a presença do Espírito Santo penetra corpo, alma e espírito. Eu declaro que aonde você colocar a planta dos seus pés, a gloriosa presença do nosso amigo Espírito Santo começa a se manifestar. Curas, prodígios, maravilhas, sinais, tudo começa a acontecer, porque o Yahvé está sobre a sua vida, a nuvem está sobre a sua casa. Então, em nome de Jesus, Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor. Nos usa, Pai, como um canal de aceleramento espiritual para a vida do teu povo, Pai. E eu já te entrego, amigo Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação a quem é digno, o nosso único e suficiente Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu Aleluia. nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você recebe aí, escreve aí no comentário. Eu recebo. Escreve aí, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Eu creio. Grandes coisas Deus já está fazendo e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Aleluia. Pastora, tem alguma palavra final? Quiser falar? Eu quero que você guarde dentro do seu coração. Cancela as vozes do mundo. Fica com o que Deus tem para sua vida. Você é amada, você é preciosa. Isaías 61 diz que o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Tome posse da palavra. Deus, ele sabe com quem ele pode contar na terra. Não seja mais um peso na terra. Seja alguém cheio do Espírito Santo que vai ativar ministérios, ativar chamados, tirar as pessoas da zona de conforto e trazer para o reino da luz. Entregar esse governo que eu te entreguei hoje através da palavra. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastora, obrigado mais uma vez por ter cedido seu tempo. Vindo ali, é uma viagem, né? Dá 1h e pouco. Deu 1h45. 1h45. Peguei trânsito, deu um trânsitozinho. Eita. É que subi a serra. Mas que Deus possa estar abençoando cada vez mais seu ministério. Em nome de Jesus. E quantas vezes o Senhor precisar, eu estou aqui do fundo do meu coração. Sou muito grata. Obrigado. Então estamos acabando. Que Deus possa estar abençoando cada um aí, em nome de Jesus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.